pessoal, é uma grande alegria estarmos juntos novamente para estudarmos um pouco mais das lições do Evangelho de Jesus. Elevemos nosso pensamento, buscando a sintonia com os mentores espirituais que nos acompanham, nos protegem e nos amparam. A mensagem que iremos estudar hoje chama-se Sexo Transviado. Está no capítulo 31 do livro Encontro Marcado, autoria do Espírito Emmanuel com psicografia de Chico Xavier. No estudo de hoje, o autor nos convida a refletir sobre as doenças da alma no campo da sexualidade. Mais especificamente, ele irá nos advertir sobre os julgamentos morais que fazemos em relação ao comportamento sexual de outras pessoas. Ele critica duramente aqueles que usam de maledicência, ironia, severidade, aqueles que apontam o dedo e receitam punições rigorosas a pessoas que se encontram em desequilíbrio afetivo por conta de desvios no uso da sua energia sexual. E aqui cabe uma ressalva. A sexualidade não é um tema fácil de se abordar em um contexto religioso como o que estamos trabalhando aqui, por dois motivos. O primeiro é que, de um modo geral, religiosos são péssimos conselheiros em matéria de sexo. É só pensarmos quantas dores, quantas perseguições, quantos suicídios, quanta violência as pessoas sofrem ainda nos dias de hoje por conta da intolerância daqueles que se dizem religiosos. E o segundo motivo é que nos últimos 40 ou 50 anos ocorreram tantos avanços no conhecimento humano a respeito da sexualidade, no campo da psicologia, das ciências sociais, do direito, que é grande a chance da gente falar alguma bobagem por ignorância ou preconceito. Posto isso, e para que possamos entender melhor esse assunto, gostaria de trazer à nossa reflexão uma contribuição do médium Chico Xavier, feita há uns 50 anos atrás. E pode parecer estranho, porque acabei de falar que religiosos não são bons conselheiros em matéria de sexo, e Chico Xavier é uma personalidade religiosa. E falei também sobre os avanços da ciência nos últimos anos, e vou citar uma fala de 50 anos atrás. Mas é que a contribuição de Chico Xavier nos parece bastante relevante ainda nos dias de hoje. Isso aconteceu em 1971, num programa de entrevistas na televisão chamado Pinga Fogo. Nesse programa, Chico respondeu a perguntas de entrevistadores e do público. Pois bem, uma das perguntas que veio do público dizia o seguinte: como se explica o homossexualismo e a perturbação sexual à luz da doutrina espírita? Vou repetir. Como se explica o homossexualismo e a perturbação sexual à luz da doutrina espírita? Hoje, passados mais de 50 anos dessa entrevista, já temos condições de dizer: que pergunta horrorosa, cheia de preconceito e ignorância, associando a homossexualidade à ideia de perturbação sexual como se fosse uma doença. Na época, de fato, a homossexualidade era tida como uma doença segundo a Classificação Internacional de Doenças. E vejo vocês no capítulo de transtornos mentais. Essa classificação é conhecida como CID. Quando a gente vai ao médico, ele registra no nosso prontuário o número do CID que corresponde à nossa doença. Na época, a homossexualidade tinha um código CID. Porém, graças a Deus, há mais de 30 anos que isso mudou. Essa classificação foi abolida. Não existe mais. Isso aconteceu porque o mundo evoluiu para melhor. Mas, na ocasião, a pergunta dava a entender que a homossexualidade era um tipo de perturbação. E a resposta de Chico Xavier, no entanto, nos coloca num outro patamar de entendimento. Ele escapa desse território pantanoso do moralismo, que é quando a pessoa determina isso é certo, isso é errado, isso é bom ou isso é mal. E nos convida a refletir sobre a sexualidade humana sob um novo prisma, que vai além da questão moral. Primeiro, ele diz que tem mantido alguns entendimentos com espíritos amigos sobre o tema, notadamente com o espírito Emmanuel. A seguir, afirma que a homossexualidade, a bissexualidade e a assexualidade são condições da alma humana. Vejam que interessante, condições da alma humana. A expressão condição humana significa natureza humana, ou seja, aquilo que é natural em nós. Assim, a expressão da sexualidade, nos diversos tipos de orientação sexual que reconhecemos hoje, a homossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade e tantas outras,
faz parte da nossa condição de espíritos encarnados. É parte indissociável da nossa identidade no mundo. E voltando à entrevista, Chico vai ainda além, e acrescenta que no futuro o comportamento sexual da humanidade sofrerá profundas revisões e que a ciência irá catalogar outros tipos de orientação sexual, além das 3 que ele citou. Como de fato vem acontecendo, ou seja, estamos vivendo hoje esse tempo das profundas revisões no comportamento sexual da humanidade e precisamos refletir sobre a nossa posição em relação a isso. Somos capazes de reconhecer e contribuir e colaborar para que a renovação do comportamento sexual da humanidade se realize? Ou somos aqueles que pretendem impedir a evolução da humanidade com nossos julgamentos morais? É sobre isso que Emmanuel nos adverte na mensagem. Por vezes nos enganamos achando que estamos fazendo um bem ao apontar o dedo inquisidor a outras pessoas, mas na verdade estamos gerando mais sofrimento. Sede indulgentes, disseram os espíritos de luz a Allan Kardec, porque a indulgência atrai, acalma e corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Nesse sentido, Emmanuel nos adverte sobre a severidade dos nossos julgamentos e diz assim: quando a severidade nos intime a gritar menosprezo, a acalentar maledicência, a estender escárnio ou a receitar punições em relação ao comportamento sexual de outras pessoas, recordemos Jesus. E recordar Jesus significa permitir que a potência do amor transforme o mundo para melhor. Todos nós temos a capacidade de amar, e esse amor deve se expressar no mundo de múltiplas formas, de variadas formas, porque nós, como espíritos encarnados na Terra, somos pessoas múltiplas e diversificadas. O inverso também é verdadeiro. Se somos capazes de amar, por outro lado, também carecemos do amor das pessoas que nos cercam e que são significativas em nossa vida. Precisamos do amor, precisamos que as pessoas confiem em nós, precisamos ser reconhecidos e amados pelo que somos. Todos nós, sem exceção, precisamos disso. Portanto, façamos aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam, conforme ensinou Jesus. A ninguém foi dado o direito de nos repreender pelo que somos, muito menos nos ofender ou nos agredir, como muitas vezes acontece quando alguém julga a nossa identidade ou a nossa orientação sexual. Assim, voltando ao tema da mensagem, o que o autor chama de sexo transviado não está na orientação da pessoa, naquilo que ela é. Nunca esteve, está em outro lugar. E se esse desvio está em outro lugar, que lugar é esse? No Espiritismo, entendemos a energia sexual como uma poderosa potência criadora, que nos aproxima de Deus. Nos aproxima de Deus porque nos torna criadores da vida, tal como nosso Pai. A energia sexual permite que criemos novos corpos para a renovação da vida física no planeta e, mais que isso, permite também que renovemos a nossa vida interior junto da pessoa com quem devotamos o nosso afeto, para que possamos juntos nos fortalecer para os desafios do mundo e cumprir a nossa missão aqui na Terra. A sexualidade, portanto, nos aproxima de Deus. E se entendermos isso, fica fácil compreender que o desvio no comportamento sexual não está na forma como a nossa sexualidade se apresenta, mas no uso que fazemos dessa energia criadora. Há desvio, por exemplo, quando desperdiçamos esta energia em relacionamentos abusivos ou inconsequentes que não nos permitem desenvolver afetos. Há desvio também no sentido inverso ao da dispersão, quando essa energia é reprimida dentro de nós de forma doentia, gerando psicopatias e comportamentos agressivos ou de crueldade para com os outros. Porém, pior que os desvios no campo da sexualidade é o comportamento orgulhoso de quem se acha superior e põe-se a julgar os erros dos outros. Emmanuel nos alerta que não somos diferentes daqueles a quem criticamos. Pode ser que em vidas passadas tenhamos cometido os mesmos erros, e pode ser ainda que nem sequer nos redimimos desses erros afetivos que cometemos no ontem. Diz ele: aplica a bondade e a compreensão, porque em matéria de sexo, com raras exceções,
Todos trazemos heranças dolorosas de existências passadas, dívidas a resgatar e problemas a resolver. Ou seja, não somos melhores que ninguém. Portanto, só o amor, a bondade, a compaixão, a compreensão verdadeira pelo outro nos libertará desse pântano terrível dos julgamentos morais em matéria de sexo. Assim, para ilustrar as nossas reflexões sobre o tema, encerramos com uma história muito bonita contada por Richard Simonetti, chamada de O Príncipe Encantado. Ele conta que há muito tempo atrás, eu imagino que na época do tal programa Pinga Fogo, né? Havia uma jovem com 20 e poucos anos, de família bem posta na sociedade, que ainda morava com seus pais e irmãos. No entanto, para escândalo da sua família, ela vivia uma vida amorosa inconsequente, promíscua e com muitos relacionamentos. A família se preocupava, tentava ajudar com conselhos e ameaças, mas nada adiantava. E ela dizia: "Não me perturbem. Estou procurando o príncipe encantado do meu jeito. E quando eu o encontrar, eu paro." E foi assim até o dia que ela engravidou. E a notícia caiu como uma bomba na família, que era tradicional, bem posta na sociedade, conforme ele disse. E eles diziam: "Que vergonha, uma mãe solteira. O que os outros vão pensar de nós?" E decidiram então que o melhor seria ela abortar em segredo. Mas ela não aceitou. "O filho é meu, eu que decido." E não conseguiram que ela mudasse de ideia. Por alguma razão inexplicável para a família, ela decidiu que queria muito ter aquele filho. Nas semanas seguintes, para surpresa de todos, o tempo foi passando e ela foi modificando seu comportamento. Se afastou das antigas amizades, foi ficando mais caseira e, como todas as gestantes, foi se preparando para o parto, sonhando com o nascimento do filhinho. E quando o bebê nasceu, foi uma alegria imensa. Primeiro filho, primeiro neto, era um menino lindo que encantou a todos, principalmente a jovem mãe. E o que eles não suspeitavam é que do outro lado da vida, no mundo espiritual, um espírito de luz de grande elevação e ligado a ela por um relacionamento afetivo de muitas encarnações atrás, preocupado com o rumo da sua vida na Terra, veio ao seu encontro e aceitou nascer como seu filho. A sua presença transformou o ambiente espiritual daquela família. Ele era o tal príncipe encantado que ela tanto esperava e que agora vivia sob seus cuidados de mãe. Acho essa história muito bonita, porque provavelmente havia um desvio no comportamento sexual da jovem. Mas o que a ajudou a se reequilibrar não foram os julgamentos ou as ameaças da família. O rigor afasta e irrita, dizem os espíritos. Foi o amor. O amor do ente querido que veio ao encontro daquela jovem mulher de um plano para o outro. O amor em sua mais sublime expressão. O amor ágape, que não julga, não condena e não pune, mas que se manifesta em sacrifício e renúncia pelo ser amado. Um amor sem palavras. O que é que um bebê pode falar para sua mãe? Um amor sem palavras, mas suficientemente verdadeiro para sensibilizar e trazer uma nova luz ao coração da sua amada, transformando o rumo da sua vida. Era isso, pessoal. Que possamos temperar os nossos julgamentos morais em relação ao comportamento sexual dos outros com mais amor e menos rigor. Essa foi a lição de hoje. Elevemos nosso pensamento ao alto e agradeçamos a Jesus pela oportunidade de mais este encontro.